Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação do Canal Rural. Hora da gente se informar e se atualizar sobre os setores de aves e suínos. Confira os destaques do programa de hoje. Por motivos de biosseguridade, suínos vindos de outros países para manter a atualização genética do rebanho nacional são mantidos em quarentena nas estações quarentenárias. Novos galpões de alojamento foram inaugurados na unidade localizada em Cananéia, no litoral de São Paulo. A ampliação vai duplicar a capacidade de importação das empresas de genética. E um produtor de erva mate, tabaco e leite está migrando para a suinocultura. A gente vai conversar com ele para saber os caminhos trilhados por quem quer investir no segmento e construir a primeira granja. Tudo isso e muito mais, vamos nos informar e nos atualizar. Ligados Integrados já está no ar. As linhagens de suínos são grupos de animais selecionados para expressarem de forma mais intensa algumas aptidões. Por isso, o melhoramento genético é aliado do produtor. Assim como as pessoas têm perfis diversos, os animais também não são iguais. Suas características definem nosso interesse por alguns tipos de carne em detrimento de outros. Aqui no Brasil, por exemplo, no almoço de sábado, domingo ou até quarta-feira, a feijoada completa frequentemente é protagonista. E é por isso que a proteína suína pode ser melhorada geneticamente para atender às preferências dos diferentes mercados consumidores. Décadas atrás, os suínos brasileiros tinham uma generosa camada de gordura. A gente até chamava de outro nome, lembra? Banha. Mas o consumidor vem preferindo substituir a gordura animal pela vegetal. E aí surgiu a necessidade de um animal que produzisse uma carne mais magra. Tanto que algumas raças foram importadas para o Brasil, dando início aos programas genéticos no país. Por que a gente fala linhas genéticas e não raças? No melhoramento genético animal, de suínos, em específico, a gente foi diferenciando essas linhas genéticas em linhas maternas e linhas paternas. Quando a gente pensa no suíno, aquele animal que vai crescer e que vai chegar até o frigorífico, esse animal ele é oriundo de um cruzamento de uma fêmea, de uma matriz comercial, que vem de linhas genéticas maternas e de um reprodutor comercial que é oriundo de linhas paternas, Então a gente diferencia linhas maternas e linhas paternas em quais características, quais são os objetivos de seleção que nós estamos selecionando, Que esse leitão seja um leitão viável, que vá chegar até o desmame com uma boa eficiência e depois seguir a sua trajetória até a terminação. Então o foco das fêmeas é produzir maior quantidade de leitões por um menor custo. Então essa fêmea ela precisa ser eficiente. Então uma fêmea que coma menos para produzir mais, Para que ela consiga ter uma lactação eficiente para esses animais. Então eficiência na parte de alimentação, eficiência na parte de lactação, para que esses leitões cheguem até o desmame com o melhor ganho possível. Na parte dos machos, na parte das linhas paternas, o foco de seleção é principalmente na taxa de crescimento. Quais as características dos produtos que o mercado brasileiro demanda? Então, para facilitar, podemos separar o Brasil em dois grandes blocos. Nós temos, de um lado, as grandes agroindústrias, ou as agroindústrias no Brasil, que demandam um cruzamento de animais voltado para uma carcaça, para ser industrializado, fazer produtos industrializados. Temos que olhar para isso e desenvolver produtos voltados para este mercado, para que ele seja competitivo. Mas tem um outro importante bloco também no Brasil, que é o mercado de porta. O que é o mercado de porta? É aqueles animais ou carcaças que são comercializadas para açougue. Então, ele é voltado para a venda de carne in natura. Qual é o posicionamento do Brasil frente ao mercado global? Nós temos uma situação extremamente privilegiada hoje e altamente competitivo frente a todos os demais países
que produzem carne suína. Primeiro, hoje nós temos uma situação sanitária dentro do Brasil que ele é um grande diferencial frente a outros países. Nós ainda permanecemos tendo um plantel produtivo livre de enfermidades que têm altíssimo impacto econômico na produção. Então, isso faz com que a nossa produção nacional seja mais competitiva. Suínos importados de outros países para manter a atualização genética do rebanho nacional são mantidos em quarentena nas estações quarentenárias. A estação quarentenária de Cananéia, no litoral de São Paulo, a EQC, ampliou a capacidade de recepção de suínos que chegam ao Brasil, inaugurando novas unidades de quarentena de animais. A ampliação vai duplicar a capacidade de importações das empresas de genética. Vamos conversar sobre o assunto com o Bruno Cota, coordenador de Trânsito e Quarentena Animal. O Bruno já está por aqui com a gente, vamos recebê-lo então. Muito bom dia para você, Bruno, seja bem-vindo. Bom dia, prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Bruno, vamos começar do zero então, porque confesso que eu nunca tinha ouvido falar em estação quarentenária. Qual que é a importância de uma estação quarentenária para a suinocultura nacional? E explica também um pouquinho como é que ela funciona. Na realidade, ela é imprescindível, uma vez que nós estamos falando de uma barreira sanitária fundamental. Quando os animais importados chegam, antes de ser liberados para as granjas de destino, eles passam em torno de 30 dias, no mínimo 30 dias, na estação quarentenária de Cananéia. É a única estação quarentenária pública, ela é do MAPA, ela é utilizada para todas as importações de suínos para reprodução. Então, quando eu me refiro a uma barreira sanitária, eu estou dizendo que, ao chegarem, os suínos são colocados em observação clínica e são feitos também testes laboratoriais que, junto com a certificação que vem do país de origem, onde são também feitos testes laboratoriais, feitas observações clínicas, eles também são mantidos em quarentena no país de origem. Isso é complementado aqui na estação quarentenária de Cananéia. Uma vez que, por meio das observações clínicas e dos resultados laboratoriais com testes favoráveis, ou seja, resultados negativos, os animais têm então uma boa condição sanitária atestada e eles podem finalmente ser liberados para as granjas de destino para cumprir sua finalidade, que é a reprodução. E por que Cananéia? Para quem não conhece, Cananéia fica no litoral de São Paulo, indo para o Paraná, litoral sul de São Paulo. Por que Cananéia? Como é que esses animais chegam até Cananéia? Eles desembarcam no aeroporto e seguem de caminhões até a estação quarentenária. Ela é um local isolado, por isso ela é bastante útil e importante nesse sentido. Ela é um local isolado, não é permitida a criação de outras espécies animais no local, então a gente tem um aumento da biossegurança nesse sentido. Tá? Por ser uma ilha, ela também fica isolada de outros locais. É um espaço onde se torna perfeitamente factível a observação dos animais, o pleno isolamento, que são condições fundamentais para uma boa seguridade e uma boa quarentena. Uma vez que são feitos os testes e as observações clínicas e os animais estão ok, eles podem ingressar. Isso significa o quê? Que por meio dessa quarentena eu consigo assegurar, o MAPA consegue fazer o seu papel de dizer para os importadores, para as empresas, né, que tem um nicho de mercado nesse sentido, que esses animais estão sadios e não há risco de ingresso de doenças aqui no país que possam afetar um mercado tão importante como a cadeia de suínos. E para onde que esses animais vão? Eles vão para as casas genéticas depois dessa quarentena? Eles vão para as granjas importadoras. As empresas que importam têm suas granjas de recepção. Uma vez liberados da EQC, ou seja, cumprido o período de no mínimo 30 dias, eles são liberados para essas granjas, para aqueles importadores. Então eles ficam por 30 dias? No mínimo. Pode haver necessidade de prorrogação, caso haja algum resultado, por exemplo, em que a gente precise fazer uma investigação mais apurada, novos testes laboratoriais, isso pode ser prolongado, tá? Eu me refiro a no mínimo 30 dias, mas é o período necessário para que a gente tenha uma perfeita segurança sanitária. E de onde que esses animais vêm? De onde que eles são importados? A gente vem falando aqui muito sobre a peste suína africana, foram registrados alguns casos no Haiti, na República Dominicana. Eu gostaria de saber de quais países eles vêm e quais são os critérios para poder importar esses suínos. Bom, um critério fundamental em relação à doença que você mencionou, peste suína africana, é que haja um país, que o país de origem seja livre
ou que ele possua uma zona reconhecida como livre pelo mapa. Hoje, nós não temos nenhum país em que o mapa reconheça a zona livre. Então, a condição básica, a primeira condição para a importação de suínos, nesse sentido, é que o país seja livre de peste suína africana, tá? Então, hoje, nós podemos trazer suínos, aqueles que comumente chegam de Estados Unidos, Canadá, França, Noruega e Dinamarca. São os países que exportam suínos para o Brasil atualmente. E você falou que depois eles vão para as granjas de importação de suínos, né? Uma vez feita a quarentena, se por acaso for detectado algum vírus, algum problema de saúde nesses animais, qual que é o procedimento? Muito boa pergunta, porque eu me referi à peste suína africana em resposta à sua questão anterior. Contudo, a gente não lida só com a PSA. Nós temos que prestar atenção também em outros sinais e fazemos testes para outras doenças também que são de importância fundamental, como peste suína africana, peste suína clássica, por exemplo, tá? Doença de Algésque. Então, nós nos atentamos também a essas doenças. Se nós detectarmos, porventura, sinais clínicos que sejam depois corroborados por meio de exames laboratoriais, esses suínos não podem ingressar no país, tá? Nós tivemos recentemente, há cerca de um ano, em dezembro do ano passado, casos de animais que reagiram positivamente à síndrome respiratória e reprodutiva de suínos, que é uma doença exótica no Brasil, uma doença para a qual também nós fazemos testes em Cananéia, e os suínos, infelizmente, não puderam ingressar, tiveram que ser eutanasiados, mas isso tudo em função da preservação do status sanitário do rebanho brasileiro de suínos. Então, é fundamental a atuação do MAPA e da estação quarentenária de Canané nesse sentido, para manter a sanidade do rebanho suinícola brasileiro. E aí eles são abatidos aí na estação quarentenária mesmo? Exatamente. Todo o procedimento. São abatidos lá, não podem ingressar. Sim. E aí essa estação quarentenária, ela foi ampliada, né? Eu gostaria de saber qual que era a capacidade dela antes, qual que é a capacidade dela agora. Por que ela foi ampliada? Olha, ela foi ampliada porque a oferta já não comportava a demanda, tá? As associações clamavam por mais importações, por aumentar o número de importações. Infelizmente, a EQC não oferecia tal espaço. Nesse sentido, então, foram construídos mais 2 sítios. A EQC contava com 2 sítios de suínos, os sítios 1 e 2, e foram construídos mais 2, os sítios 3 e 4. Eles apresentam uma excelente condição de biosseguridade, eles têm filtragem de ar para entrada e para saída, tá? Eles têm um manuseio muito importante em relação à separação de tratadores. Então, toda a condição é dada nesses sítios. A gente tinha antes, a EQC contava antes com a possibilidade de, ao ano, realizar 11 quarentenas, tá? Eu não estou me referindo a animais, ao número de quarentenas, 11. Agora, nós podemos chegar até 22 quarentenas. Então, nós podemos, via de regra, duplicar a possibilidade de quarentenas e também oferecer muito mais condição de número de animais a serem importados para ampliar, enfim, o ingresso de animais para atender a demanda do setor suinícola, tá? Das associações. Nós tínhamos em cada sítio, 1 e 2, uma capacidade média de alojamento de 500 animais. Esses 2 sítios que foram construídos têm uma capacidade em torno de 400 animais cada um. Dificilmente atingimos esse número, tá? Porque depende muito do peso de animais, depende muito da oferta do país de origem, tá? Mas o que é importante frisar, via de regra, nós podemos ter duplicado a capacidade de quarentena para os suínos vindos ao Brasil. Nossa, aumentou bastante a capacidade mesmo. Agora eu queria entender o aumento dessa demanda por genética, porque o Brasil também exporta genética, né? Eu gostaria de entender essa lógica. E deixa claro para o pessoal, como foi dito ali na reportagem, a importância dessa atualização genética do nosso rebanho, né? Como a gente viu ali na reportagem, hoje os suínos têm menos gordura, também se for um suíno com a destinação para reprodução, pode aumentar o número de descendentes. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa importância da atualização genética e dessa lógica de importar, mas também exportar genética. Na realidade, isso é uma relação muito comercial, porque ao trazer boa genética, o Brasil consegue também oferecer bons produtos, depois uma carne de boa qualidade internamente, né, para o mercado consumidor interno e também para aqueles países que importam, para os quais o Brasil exporta, que são bastante exigentes. Então, você ter uma capacidade maior de importação de genética, de modo a suprir essa demanda, pode fazer com que o Brasil exerça um papel um pouco melhor também nesse cenário de exportação.
tá? Mas, como eu disse, é uma questão comercial, ela vai muito das relações entre importador e exportador e das demandas, das altas demandas por qualidade, tanto do mercado interno, no final de contas, nós também gostamos de uma carne de boa qualidade, quanto aqueles países que vão comprar. A competição é ferrenha, então o Brasil precisa se posicionar num degrau acima, de modo a oferecer carne de boa qualidade também para os países que vão consumir esse produto. Muito interessante. Pois é, a gente pensa que a estação quarentenária está distante da gente, ali em Canané, mas o que é feito ali impacta diretamente na produção dos integrados aqui do Brasil, né? Agora, Bruno, para finalizar, 2 perguntinhas. São só importados machos? E uma outra pergunta, essa estação quarentenária é exclusiva para suínos? Não, são importados machos e fêmeas, tá? E a estação quarentenária, ela se presta também à importação de aves ornamentais, tá? Então, quando você vai numa casa agropecuária que você vê lá algumas aves ornamentais importadas, elas passaram por Cananéia, tá? Então, para aves, nós temos 4 boxes. Então, nós podemos fazer 4 quarentenas simultâneas. Cada box tem o seu país de origem. Nós não podemos misturar países nos boxes. Então, cada box é reservado a uma importação, podendo chegar assim a 4 simultâneas. E no caso de aves, elas ficam em torno de 21 dias na EQC. Tá? Além disso, nós temos também alojamento de equinos que estão sendo utilizados em experimentos para o morro. Tá? A EQC ele é um espaço, ele é bem diversificado, é um espaço grande, ela tem um potencial muito grande. Ela pode ser utilizada também para capacitações, treinamentos, eventos, voltado ao aprimoramento da qualidade do nosso serviço veterinário e também do serviço veterinário privado. Tá? Ela é aberta também a treinamentos de médicos veterinários privados. Ela tem espaço para oferecer esse treinamento, tem alojamento, ou seja, é uma estação bem completa. Muito interessante. Em tempos de pandemia, a gente vai falando em quarentena para proteger a nossa saúde, tá? Então, a quarentena para preservar a saúde dos nossos animais também. Muito obrigada, Bruno, Exatamente. pela sua participação aqui hoje. Te espero numa próxima oportunidade. Até mais. Boa semana. Até mais. Obrigado. Obrigada. Tchau. E depois do intervalo, tem a previsão do tempo para a sua região. Voltamos já. Sou Daniela Konmalinski, da cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Ligados Integrados volta já. Estamos de volta e já vamos saber como é que fica o tempo aí na sua região. A Kelly Ávila já está por aqui para atualizar a gente. Bom dia para você, Kelly. Olá, bom dia, Júlia, bom dia a todos. Hoje eu trouxe um mapa aqui especial para a gente dar uma olhadinha como é que vai ficar a anomalia de chuva em dezembro. Olha aí, abaixo da média, a gente até trouxe esse mapa, mas a gente está avançando para mostrar que tem aumentado a área que vai ficar abaixo da média. Boa parte da região sul, parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul e também sul de Mato Grosso, a gente tem aí chuva abaixo da média. Em grande parte do país, chuvas acima da média. E aí eu trouxe temperatura. Aonde que a gente vai ter temperatura acima da média em dezembro? Em boa parte do Rio Grande do Sul, aqui no oeste de São Paulo, parte do Matopiba e lá na região norte. Em grande parte do país, ó, em azul, significa abaixo da média. E dentro da média, essas áreas mais claras aqui que pegam vários estados da região sudeste e também da região ali do Matopiba. Amanhã eu volto com mais informações. Participe pelo 11 97571 3819. Até. Tchau, Júlia. Até amanhã. Obrigada, Kelly. Até. E o Thiago Demarque produz erva mate, tabaco e leite, mas está migrando para a suinocultura. A gente vai conversar com ele para saber os caminhos que ele está trilhando para investir no segmento e construir a primeira granja. Vamos bater um papo com o Thiago, então? Muito bom dia para você, Thiago. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Thiago, conta pra gente então, a sua propriedade é uma propriedade familiar, né? Por que você e sua família decidiram investir em suinocultura? Começamos por causa da demanda dos suínos, está crescendo cada vez mais e bastante incentivos a gente consegue através da empresa, né? E como é uma propriedade pequena, é o melhor perfil que se encaixa para nossa propriedade, porque vaca leiteira está ficando difícil para nós por causa da área de terra e o tabaco também, né? Está cada vez mais difícil. Assim, com os suínos a gente está na sombra e está produzindo também. Sim, a produção de aves e suínos ela pode de acordo com o tamanho da propriedade, né? E aí é uma propriedade familiar, né? Você e seus pais. Como é que foi o investimento? Como é que vocês fizeram? Por qual banco?
Nós um dia sentamos assim e pensando num futuro para a propriedade. E daí o pai falou, né? O que vocês acham a gente pôr um suíno? E eu disse, eu estou de acordo com todo mundo, se todo mundo está de acordo. Aí procuramos o Banrisul, aqui da cidade. A gente trabalha com eles, eu tenho 31 anos, desde os 14 anos que eu tenho conta com eles, sempre trabalhei com eles. Procuramos eles e logo eles não mediram esforços assim para auxiliar a gente e acho até que não dormiam de noite direito para poder ajudar, né? E quando foi isso? Quando que vocês tomaram essa decisão e procuraram um banco? Praticamente fez um ano em agosto deste ano. Fez um ano em agosto. E agora? Foi difícil, né, o começo, mas graças a eles deu tudo certo. Em que pé que está agora? Já alojaram o primeiro lote? Ainda estão construindo? Não, a gente está construindo ainda. Estamos na parte mais baixa da construção, na parte que fica os dejetos. E estamos até felizes porque está progredindo bastante. Né? Quando a gente nem espera, vai ter os suínos já alojados. Então, muito bacana. Deixa uma mensagem final, então, a expectativa de vocês. O que é que vocês esperam a partir desse momento investindo na suinocultura? A expectativa é grande, né? O investimento é grande, mas o retorno é certo. E daí, agradecer o pessoal, né? Primeiramente do Banrisul, que ajudaram muito a gente. E a força de vontade, né? Não dá para desistir. Assusta, mas dá para encarar. Tiago. Dá de trabalhar. Maravilha. Muito sucesso para vocês, viu? Muito sucesso, muita prosperidade. A gente volta a conversar no ano que vem. Quem sabe aí com os animais já alojados para você contar pra gente como é que tá. Que vocês comecem o ano muito bem, viu? Um abraço para sua família. Obrigada. Muito obrigado a todos vocês também. Até a próxima. E agora é hora da sua participação. Vamos ver quem é que vai aparecer na tela do Ligados Integrados hoje. Vamos dar uma olhada aqui na nossa tela? Hoje quem participa é @paduan00779. A gente estava falando então dos suínos, tá? Ela ali então fazendo o manejo dos animais na granja. Ela não escreveu se ela é produtora, ela disse que ela é de Seberi, no Rio Grande do Sul, compartilhou a foto dos bebês crescendo na granja. Acho que ela é suinocultora então. Um abraço para você, muito obrigada pela sua participação. E você já sabe, quer participar também? Marque a hashtag Ligados Integrados no Instagram, a gente adora ver vocês aqui na nossa tela. O programa de hoje fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã, às 11h30 da manhã, aqui no Ligados Integrados. Até lá, tchau, tchau. Ligados Integrados. Realização: Canal Rural. Oferecimento: Seara. Surpreenda-se com Seara.